Olá, boa noite. Oi, gente, tudo bem com vocês? Thaís, tudo bem, querida? Maravilhosa você. Oi, gente, tudo bem? Gente, tanta gente cumprimentando aqui, tem hora que eu não consigo ler quem tá aqui. Um oi para todo mundo. Prazer estar falando aqui com vocês. Tudo bom? Então, hoje eu trouxe um tema muito interessante, que é quando remover ou neutralizar uma micropigmentação de sobrancelhas. Muitas pessoas nos procuram com procedimentos antigos e nós, como profissionais, precisamos de ter essa experiência. Eu tenho percebido que cada vez mais o mercado pede essa expertise para os profissionais. Então, eu trouxe esse tema que eu acho muito interessante. Manda esse aviãozinho aqui para um amigo, uma amiga, para a gente fazer girar essa live, mostrar esse conteúdo muito interessante para mais pessoas. Vamos. Todos os dias eu atendo a clientes que vêm com um trabalho antigo, querendo um novo trabalho e muitas vezes eu não consigo atender essas clientes por causa de um trabalho que ela já tem antigo. Eu não consigo, eu digo assim, eu não consigo atendê-la naquele momento, não é? Porque quando a cliente já tem um procedimento, ela precisa de passar por etapas para até chegar na fase em que a gente possa trabalhar. Então, é um processo, tá? E aí, eu preparei hoje esse tema para vocês. Então, vamos estar falando aqui. Então, primeiro, a gente precisa de quê? Nós vamos avaliar essa cliente. Então, nós vamos marcar uma avaliação para a gente saber como está. O primeiro passo é avaliar o design. Se o design está em bom estado de aproveitamento, porque o design ele tem que ser correto, eles têm que estar sob medidas, de acordo com o rosto do cliente, não só como as medidas, mas acompanhando o visagismo, tem que estar leve, tem que estar moderno. Então, primeiro de tudo, a gente vai ver se a gente consegue aproveitar esse design. Conseguindo aproveitar esse design, a gente pode pensar no que vai fazer no próximo passo. Porque quando de cara a gente já percebe que não tem como aproveitar o design, por que é o primeiro passo a ser avaliado? Porque quando a gente já percebe que está torto, está fora da medida, está exagerado para cliente, é um caso de a gente já descartar, de estar neutralizando essa sobrancelha. Então a gente já vai encaminhar para uma remoção, que eu vou estar falando ali no finalzinho. Então primeiro a gente avalia o design. Depois a gente avalia a cor. Tonalidade que está essa sobrancelha. As sobrancelhas antigas, elas vêm acinzentadinhas, algumas azuis no que não é correto, né? Avermelhadas. Ontem eu até fiz stories explicando sobre isso, o porquê as sobrancelhas avermelham, acinzentam, e isso é muito interessante, é uma aula interessantíssima, o porquê do comportamento da tinta na pele, como a tinta se comporta, e é por isso que elas ficam dessa forma, tá? Vou falar isso em outra aula, muito interessante também esse tema. Então,
Vocês veem por aí as sobrancelhas, elas chegam pra gente avermelhadinha, acinzentadinha. E a gente, o que fazer? Então, o primeiro passo, tá correto o design? Ok. A gente pode olhar a cor. Está acinzentada? Uai, ótimo, tá tranquilo de resolver. A gente vai passar ali um tom de laranja, que é a tinta que corrige o cinza. Por quê? Porque o cinza quer dizer que ele tá frio. Na hora da cicatrização, da degradação da cor na pele, o pigmento é o pó da tinta. A tinta, ela degrada separadamente, as cores degradam separadamente, elas não degradam juntas, né? Porque no tom do marrom da sobrancelha existe o preto, o amarelo e o vermelho. Então, na hora da degradação, eles separam, eles não degradam juntos. Começa das cores mais claras. Então, primeiro vai sair o amarelo, depois vai sair o vermelho, por último vai sair o preto. E por isso que fica acinzentado. Com a cobertura da pele, ela vai ficar acinzentadinha. Então, por exemplo, se for o fototipo baixo, que as louras, né, as mais claras, as peles muito claras, fototipo 1, 2, onde há pouca concentração ou quase nenhuma de preto, que vai ter só mais vermelho, amarelo para fabricar um marrom clarinho, um louro médio, um louro claro. Aí vai ter uma maior concentração de vermelho. Então, por isso, ela vai sobrar. Quando tiver uma micropigmentação antiga, ela vai sobrar ali um avermelhadinho. Então, quando essa cliente volta pra gente para refazer um procedimento, a gente precisa o quê? Solucionar esse vermelho, esse cinza. Por quê? Porque se você não solucionar essa cor e direto jogar a tonalidade que você deseja da sobrancelha dela, aquela cor linda que você, essa cor vai ficar linda para ela, vou colocar direto. Se você colocar direto, o que vai acontecer? Rapidamente essa sobrancelha volta a acinzentar. Então, primeiro a gente precisa de solucionar o problema, tá? A gente primeiro faz ali uma neutralização, tá? Então, quando o design tá bom, a cor dá pra corrigir, tá cinzentadinha, a gente vai corrigir com laranja, ok. Tá avermelhadinho, a gente vai corrigir com um marrom de base fria. Por quê? Porque ele tem mais concentração de preto, que é o que tá faltando na base. E aí, base verde, um esverdeadinho. Então, o que acontece? A gente vai conseguir controlar essa sobrancelha, ela vai voltar naturalmente para o marrom imediatamente. Eu já mostrei isso para vocês em vários procedimentos e o resultado é imediato. Fica bom o procedimento? Fica, porém é uma correção, tá? Isso é um detalhe que eu quero ressaltar para vocês que é muito importante. O que acontece? Quando o cliente te procura, ele te procura por quê? Porque ele veio lá no seu feed um resultado maravilhoso do seu trabalho, né? Muitas pessoas me procuram pela naturalidade dos meus fios, pela perfeição e principalmente pela naturalidade. Aí o que acontece? O cliente quer que eu entregue já de cara, de primeira, aquele trabalho para ele. Porém, ele chegou com um trabalho antigo, que eu preciso fazer uma correção para ele. E aí, eu tenho que deixar isso muito claro para ele, porque é sobre expectativa. A gente trabalha, como eu já ressaltei em outras lives, e eu vou ressaltar sempre, nós trabalhamos com sonhos. A gente não vende sobrancelha, a gente vende sonho. Então, o cliente, quando ele nos procura, ele tem um sonho.
a ser realizado, e com a gente, porque ele nos procurou. Então é muito sério o que a gente vai estar entregando para ele. E aí essa conversa ela precisa ser muito transparente. A gente precisa conversar, assim, conversar com o cliente sobre expectativa. Eu pergunto para os meus clientes, qual a sua expectativa? O que você espera desse trabalho? Porque se ela quer um trabalho de fio a fio ali naquele momento, aí a gente tem que conversar com ela sobre um outro ponto. Uma suposta perspectiva de troca de técnica. Por quê? A cliente que já vem com um trabalho antigo e principalmente escuro, que tem que fazer uma neutralização, é muito raro que a gente consiga fazer um fio ali. Por quê? O trabalho é como uma obra de arte. Para você fazer uma obra de arte, a tela ela tem que estar limpa, ela tem que estar branca, para que você expresse o seu trabalho com naturalidade, com tudo aquilo que você quer expressar ali. E aí, se já existe um trabalho naquela tela, né? Eu falo tela, por exemplo, eu falo que hoje a minha tela é viva, então é uma obra de arte numa tela viva. Então, se a minha tela tá suja, tá manchada, eu não vou conseguir expressar a minha arte ali. Então isso você tem que explicar muito bem para a cliente, porque ela precisa entender. Porque a expectativa dela é uma, mas a realidade que você vai entregar para ela pode não estar alinhada com a expectativa dela. E aí depois ela pode dizer, nossa, mas eu fui procurar a Marli pelo trabalho dela e não ficou o que eu esperava. Por quê? Não por causa do trabalho da Marli, mas por causa de um trabalho que já existia ali. Então, por isso que muitas vezes eu ressalto o que nós vamos fazer. Por isso que eu quis trazer esse tema, neutralizar ou remover, tá? Então, essa questão. Nós vamos trocar de técnica, porque esse cliente, de repente, ela quer um fio a fio, mas só que com o fundo que ela tem ali não me permite que faça um trabalho de fio bonito. Mas se tiver um acinzentado claro, alguma coisa que eu possa fazer uma neutralização e fique bom, eu consigo fazer um trabalho ali em cima, mas provavelmente um trabalho que fique melhor na neutralização é um trabalho de sombra, tá? É raro o trabalho que às vezes um fio vai ficar bonito em cima de uma sombra neutralizada. Dá pra ver que ali existe um trabalho mais chapadinho. Então, para fio ideal é uma pele limpa mesmo. Porém, uma sombra você consegue se tiver suave. Se essa sobrancelha acinzentada estiver suave. As avermelhadas já são mais tranquilas. Geralmente elas já são mais suaves mesmo. É muito difícil aparecer uma sobrancelha vermelha intensa. Elas geralmente aparecem vermelhas suavezinhas, porque a vermelha também é pelo motivo de a tinta estar já praticamente toda saindo da pele. Quando a tinta está bem no finalzinho, ela fica um restinho de avermelhado na pele. Então, é mais tranquilo de fazer uma técnica ali, tá? Porém, se for fios, também vai ficar no fundo, porque o fio, ele vem aqueles tracinhos fininhos e o fundo vai estar lá ressaltando uma cor que estiver ali naquele fundo. Então, por isso a gente precisa de preocupar com esse fundo, ok? Então, deixar isso muito claro para sua cliente, tá? Por causa da expectativa dela. E se deu certo, se der para neutralizar, ok, vamos neutralizar, a gente neutraliza esse trabalho, o trabalho fica bonito, para entregar uma técnica de sombra fica bonito. Ontem mesmo eu fiz postei para vocês no stories, e o trabalho fica bonito, desde que a cliente goste do trabalho de sombra, porque se a cliente não gosta também não adianta.
né? A cliente tem que gostar do trabalho. Isso é muito pessoal. A pessoa fala, gosta de quê? De fio a fio, de sombra? É muito particular. Eu, por exemplo, eu gosto de sombra, de efeito de sombra. A maioria das pessoas gostam de fio a fio. Mas isso é muito pessoal. Então, por isso que é muito importante a gente conversar com o cliente. Então, ok? Aí, tendo essa conversa, se tiver muito chapado, se você avaliou essa cliente, outra coisa que é importante você conversar com ela também, quanto tempo que ela fez essa micropigmentação. Porque se tiver muitos anos, ela fez uma tatuagem. Então, ali tá muito profundo, tem muita concentração de tinta. Qual que é a concentração de tinta que tá ali? A densidade dessa tinta. Não só a cor, mas a densidade dessa tinta, quanto de tinta tem ali. Agora, outra coisa que é muito importante ressaltar. O trabalho da neutralização, ele é uma capa que a gente faz por cima e ela é superficial. Principalmente se for um trabalho que foi tatuado. Se for, por exemplo, já tem muitos anos. Aí você vai lá e faz um trabalho de neutralização, com uma micropigmentação sutil, suave, que vai durar aí um ano e pouco. E aí, o que acontece? Passa 2 anos, o seu trabalho da neutralização saiu todinho, que é o correto de sair. O que essa cliente vai pensar? Nossa, fiz um trabalho de neutralização e saiu. Não durou quase nada, durou muito pouco. Eu fiz um trabalho de micropigmentação há tantos anos atrás e durou uma vida. Então, a questão não é do trabalho de um durar, do outro não durar. A questão é como foi feita a técnica. A técnica do primeiro procedimento foi muito profunda e foi tatuada. Então, quando você faz a técnica da micropigmentação correta, ela vai durar mesmo em torno de 1 ano. Até 2 anos para sair tudo. Ou então, quando você usa uma tinta que ela pode ter uma fixação maior, até uns 3 anos, mas tem que sair, ok? Então isso também tem que ser explicado para a cliente, porque senão ela vai achar que o problema é com o profissional, com o profissional que fez depois, porque a neutralização, ela vem camuflando, como se fosse disfarçando aquela tonalidade que não está legal ali, então ela corrige. Mas quando sair, vai voltar a realçar a cor acinzentada ou azulada que está lá embaixo, que não está legal, né? Agora, sobrancelhas azuis é um erro, né? Não é normal a pessoa ter uma sobrancelha azul. Ou foi por uma profundidade muito grande, ou foi por pigmentos, por tintas antigas que antigamente tinha concentração tinha pigmento azul na tinta, ou foi um pigmento de baixa qualidade, ou principalmente por aprofundar muito. Porque quando aprofunda muito, perde reflexão de luz, porque essa luz aqui, ela vem por reflexão de luz na pele, vem sobre a pele e ressalta o que está ali dentro. Quando está muito profundo, perde a reflexão de luz e não consegue refletir o que está ali. E aí altera a cor. Além do mais, entra em camada de gordura, outras coisas que entra já em outro tema, mas acabou tendo a ver. E então, o azul já é mais complicado. E principalmente deve ter mais quantidade de tinta aí. Então, quando chega uma sobrancelha nesse estado, já é mais interessante indicar para remoção mesmo, uma remoção a laser, principalmente também quando chega uma sobrancelha azul, provavelmente o design dela também não deve estar legal, porque é muito raro uma sobrancelha chegar com uma tonalidade tão errada e o design estar bom, tá? Então, são coisas que não andam juntas. Então, se a cor tá ruim, provavelmente o design tá ruim. E na maioria das vezes é muito difícil aproveitar uma sobrancelha, tá, gente? Esse aqui é o maior dilema. Muitas clientes chegam e elas querem resolver de imediato, mas a maioria delas a gente precisa de encaminhar para remoção, porque não tem como a gente
aproveitar aquele trabalho para fazer um novo ensino. Porque quando a cliente chega com um trabalho, a gente tem limitação para trabalhar. Eu não tenho uma área livre, eu não tenho uma área limpa, como eu disse para vocês. Então, eu estou totalmente limitada a trabalhar ali. Por isso que o design tem que estar correto, tem que estar dentro da medida correta para eu trabalhar. Porque eu não vou poder sair daquela área que já existe um desenho formado. Porque senão eu vou estar fazendo outra sobrancelha nela. Existe por aí já, aqui a gente trabalha com remoção, né? A gente tem remoção a laser aqui e aparecem pessoas aqui com 4 sobrancelhas, 2 de cada lado. Por quê? Porque foi num profissional, fez uma, aí foi em outro profissional que achou que estava errada e foi lá e fez outra. Em outro lugar, porque a primeira estava errada. Então, primeiro ponto, se o cliente chega para você com uma sobrancelha errada, primeiro vamos solucionar o erro antes de fazer uma outra. Porque como que você vai fazer uma sobrancelha na cliente com ela já tendo uma outra sobrancelha, vai ficar com 4 pontas de sobrancelha. Então a gente sempre tem que solucionar o problema antes de fazer uma outra sobrancelha, senão a gente está criando um outro problema. Em vez da cliente ter um problema, ela passa a ter 2, tá? É muito séria essa questão. E nós estamos tendo muito esse tipo de problema. Porque como a micropigmentação cresceu muito os profissionais, e a gente tem visto muito erro, né? É muito bom que a gente cresça, mas é importante que a gente cresça em conhecimento também. Então a gente tem que buscar estudo, tem que buscar informação, tem que se capacitar, porque a gente tem obrigação de entregar para os nossos clientes o nosso melhor, tá? Porque o nosso cliente, ele deposita em nós, como eu disse, os sonhos dele. Então, quando ele deita na maca, ele não sabe o que está acontecendo, ele confiou tudo em mim, em você. Então, nós somos responsáveis por ele. E rosto, a gente não consegue esconder. Não é como uma parte do corpo que veste uma roupa e tampa se não ficou legal. Então, a gente precisa de ter essa imensa responsabilidade, né? Então, e o cliente, se ele tiver que passar pela remoção, o cliente precisa esperar 2 a 3 meses para fazer uma nova micro, tá? A remoção a laser, como que é uma remoção a laser? Ela é tranquila, tá, gente? Eu já vi pessoas que removeram a laser e chegaram para mim, assim, até meia abaladas, que ficaram queimadas, que ficaram inchadas, que ficaram mal. Não é correto. O procedimento de laser é tranquilo. A gente tem a máquina de laser aqui, a gente nunca lesionou nenhuma cliente, nunca machucou, nunca feriu, porque é tranquilo e tem que ser tranquilo quando é feito corretamente. Tá? Então tem prazo de uma sessão para outra, tem a frequência correta, tem passos a seguir para que a gente respeite o processo de cicatrização da pele, para a gente estar fazendo um novo processo. A gente consegue limpar tudo? Consegue, mas é demorado, tá? Não é rápido como a gente gostaria, mas a gente consegue. Então eu costumo dizer para cliente, é um jogo de paciência. Você tem que pensar o seguinte, que ótimo que tem solução. Então, vamos pensar lá na frente. Eu estou rumo à minha sobrancelha maravilhosa. Então, que bom que estou removendo, que estou tirando. Que alívio. Porque, então, a gente não pode desesperar com uma coisa que você já está solucionando. Se está solucionando, que ótimo. Então não tem que perder a paciência, tem que ter felicidade que está resolvendo e um pouco de paciência. Eu sei que a gente é um pouco impaciente em tudo, mas a questão do laser ela é um pouquinho demorada mesmo. Então são várias sessões, é imprevisível porque depende da quantidade de tinta que está ali, depende da profundidade em que está, depende de várias coisas. Então é pessoal, de pessoa para pessoa, mas são muitas sessões. Mas é
ótima escolha, porque o cliente vai ter uma sobrancelha dos sonhos dele depois de retirar. Retirou, a gente pode fazer uma nova técnica, porque o cliente que neutraliza, ele vai ter sempre uma sobrancelha corrigida. E por mais que essa sobrancelha a gente tenha melhorado, ela nunca vai ser a sobrancelha que ele gostaria de ter. Então, às vezes vale a pena a gente passar por uma transição, por um processo que não vai ser tão agradável pra gente, mas que vai ser um processo para lá na frente a gente estar da forma que a gente deseja estar. E tudo tem um preço, né? Então, é a gente se programar para isso. E após as sessões do laser, a gente tem que esperar 2 a 3 meses para a pele descansar, porque a pele da gente, ela tem memória, então ela continua achando que está retirando. Se a gente colocar logo em seguida a pigmentação, não fixa. Então a gente precisa de dar um tempo. Aí a gente troca o creme, que a gente usa um creme próprio pós-laser. Depois a gente entra um creme preparando para micropigmentação. Uma hidratação, porque a gente tem que hidratar muito essa pele, preparar muito essa pele, para não ficar nem um pouco de cicatriz, essa pele não ficar sentida, para quando a gente mexer nela, ela não estar sensibilizada e ela aceitar a micropigmentação sem sentir agressão e fixar essa tinta, tá? Então, é muito interessante, tá? Agora, tem clientes que chegam e falam assim, não, eu não quero passar pelo processo do laser, eu quero fazer a neutralização. Faça a neutralização, por favor, porque o laser eu não tenho paciência. Ok, e a gente precisa respeitar, porque o cliente é que sabe da limitação dele, ele que sabe como ele vai estar em casa com a sobrancelha dele, ele que sabe como vai sair na rua em que estado com a sobrancelha, sem maquiar, porque não pode maquiar durante a remoção do laser. Então, a gente precisa de respeitar o cliente. Esse desejo não pode ser nosso. Tem que ser do cliente. Porém, ele precisa de estar certo de que a neutralização, nós vamos estar fazendo uma melhora na sobrancelha dela. Eu falo ele, né, o cliente, não como masculino. Então, a neutralização, quando ela opta pela neutralização, a gente tem que deixar claro que a gente vai estar fazendo o melhor que a gente pode naquele momento, tá? Para ela não se frustrar, porque é a questão da expectativa. Ela não ficar, poxa, mas eu queria outro resultado. Não, outro resultado você só terá se você retirar. Como você não quer tirar, tem esse resultado. Você quer, entendeu? É interessante você falar, vai pra casa, pensa, não faça no impulso. Então, é uma decisão que realmente a cliente que tem que decidir. Nós temos a obrigação de informar com todos os detalhes de cada procedimento, como funciona, como é o processo, como ficará. E a decisão é do cliente, tá? E aí, estamos aí para atendê-los da melhor forma. Aqui a gente atende a clientes todos os dias de remoção, de neutralização, e graças a Deus temos muitos clientes satisfeitos. E quem tiver aí, quiser deixar um comentário, vou ficar muito feliz. Quem já passou por esse processo, é legal, né? A pessoa deixar um comentário, porque outros vão estar vendo e saber que já passou por isso. É tão bom quando alguém tá no problema e vê que alguém já passou e vê que, tipo assim, nossa, já se libertou. É bom, né? Gente, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu comentário. Se você foi até o final comigo, deixa um coraçãozinho amarelo para mim.
E compartilha essa live com alguém que você acha que vai gostar, tá bom? E pode deixar aí sugestão de tema para uma próxima live. Muito obrigada, um beijo e até uma próxima.